Olá, amigos, é o canal do Valdir Rossi. Voltamos hoje com mais um assunto que está pegando fogo no mundo. Israel vai retomar os territórios da Samaria e da Judéia, a atual Cisjordânia, porque Deus deixou muito claro o tamanho da terra de Israel, e o que está ali hoje é um pouco mais da metade, e eles precisam ampliar o seu território, preparando o campo para a vinda do Messias, o Messias judaico. Está por aí. Já tem rabino lá importante, do Sinédrio e os líderes religiosos de lá, do judeu ortodoxo, do judaísmo ortodoxo, dizendo que ele mora em Sefed, no norte de Israel, já tem ido lá em Jerusalém, já sabe que é Messias, está esperando a hora para anunciar. E eles ficam mais invocados ainda porque as pragas que aconteceram no Egito, no Êxodo, estão profetizadas para o tempo do fim, pré-Messias. E como eles estão vendo aí as pragas se multiplicarem, gafanhotos aqui, praga lá, Covid-19 e essas pragas aí para trás do peste suína. Então eles estão entendendo, os estudiosos judaicos, ortodoxos, que tudo isso é o pré-Messias, porque eles creem que quando o Messias voltar, é a redenção deles. Porque o Messias dele não é igual ao nosso Messias, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Não, o Messias dele tem que ser um rei que vai lutar nas guerras de Israel e vai destruir os seus inimigos em volta dele ali. Como sempre foi. Eles não querem um Messias divino, que vem só cuidar do coração, salvar a nossa alma e afagar o nosso espírito. Não, eles querem um Messias rei, como Davi o fora no passado, como Salomão foi, e todos os reis até Israel ser totalmente tomado em 500 e pouco ali pela Babilônia. E eles sonham com isso, estão preparados para isso, quase imolaram um carneiro ali esse ano agora na Páscoa, mas aí o Covid segurou, mas eles diz que vão agora imolar um carneiro no Monte das Oliveiras, que é em frente ali, ao Monte do Templo. Então eles acreditam que essas pragas todas que têm vindo sobre o mundo. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, que a minha garganta está seca. Dá licença. Obrigado. E então eles acreditam, porque tem também uma profecia em Ezequiel, capítulo 30, versículos 15 e 16, e eu vou ler para vocês entenderem. Diz assim a palavra do Senhor. Isso na Torá, no Tanar. Tanar é a Bíblia deles, o Antigo Testamento. Que, na verdade, o Antigo e o Novo é uma continuidade. Quem separou foi os religiosos ali do século III, século IV, que foi aonde o estrado se juntou com a religião cristã da época, os religiosos. E aí deu essa meleca toda que está aí até hoje. Misturou política com religião, o interesse vem junto e o diabo entra junto e aí complica. E a religião torna-se como eram os fariseus da época de Jesus, que eram os doutores do Tanar, os doutores da Torá, os doutores da lei. A religião predominante da época, se fosse aqui no hemisfério ocidental, seria a religião católica. Se fosse no hemisfério oriental, seria a religião islâmica. Se fosse na China ou na Índia, seria Buda, Zoroastro, Confúcio e essas coisas todas. Então diz assim Ezequiel, capítulo 30, versículo 15 e 16, derramarei minha ira sobre Sim, presta atenção, sobre Sim, a fortaleza do Egito. Quer dizer, Sim é protegido pelo Egito. O que é o Egito? O espírito que reinou no Egito está sobre Sim. E destruirei a riqueza de No, que era uma terra daquela época. Porei fogo no Egito,
o pecado se contorcerá em angústia e não será despedaçado. E Nof, uma outra região lá, enfrentará adversários em plena luz do dia. Então esse fogo que virá sobre o Egito, que é a fortaleza de Sim, é o mesmo que está hoje. E você sabe o que é Sim? No hebraico moderno é a China. Então os rabinos modernos estão entendendo que essa praga que veio do Egito, da China, o Covid-19, é o prenúncio da profecia de que as 10 pragas do Egito que precederam o Êxodo, que eles estavam em prisão, escravizados no Egito, e as pragas vieram para que eles fossem libertados até a morte dos primogênitos. Como nessa Páscoa eles tiveram que ficar em casa, eles entendem que isso é um luto, como se tivesse perdido um ente querido da família. Então tudo está encaixando nas profecias que eles entendem como verdadeiras para a vinda do Messias. Então, como o Messias vai ter que ter um palco para ele, eles vão dar um jeito de retomar o monte do templo, onde está ali a mesquita de Omar, que aquilo é uma afronta. Quem diz que a abominação desoladora estaria no lugar santo, ora, o lugar santo do povo de Israel é o monte. E tendo uma mesquita ali que invoca um outro Deus, aquilo é uma abominação desoladora para o povo judaico. Ela vai ter que ser destruída para que o novo templo entre ali e eles concluam e retomem o sacrifício. A novilha vermelha já está pronta lá para ser imolada, que ela vai ser queimada, aspergida a tinta pelo sacerdote sobre todo o povo para serem purificados dos seus pecados e poderem fazer o serviço no templo. Então, essa loucura toda que está dando em Israel agora é normal, porque a fé deles está toda concentrada no Tanar, que é o Antigo Testamento, e eles têm que cumprir, porque para eles o Messias ainda não veio. Então essa loucura que está dando aí, eles vão retomar agora. Estão falando em 1º de julho. O Trump está apoiando, eles vão retomar essa região da Cisjordânia, tanto ao norte de Jerusalém quanto ao sul, onde está Belém ali ao sul, para vocês entenderem, e Samaria ao norte ali. É Cisjordânia. Do Rio Jordão até Jerusalém ali, pertence à Palestina, que é a Faelestina, que vem de Filístia, que eram os inimigos de Abraão lá atrás, quando começou, Deus deu a terra de Canaã para que fosse conquistada e entregue a terra de Israel para os seus filhos. Promessa que Deus fez a Abraão. Desculpa. Então, por isso que eles estão falando tanto na guerra de Gog e Magog. Porque vai ter guerra. Hoje mesmo já explodiram lá um caminhão cheio de combustível lá em Damasco, matou 40. Hoje é 29 de abril de 2020. Eu até vi aqui pela internet aqueles corpos todos estirados no chão. Como que eu vi isso? Vocês acessem o jornal israelense chamado Breaking Israel News. Breaking Israel News. Esse é o jornal diário lá, é um jornal muito bom. E eu leio esse jornal há mais de 15 anos. Ele é todo em inglês, mas hoje ninguém mais tem problema, que quem não domina a língua, porque tem o tradutor, enfim. O mundo hoje ficou unilingual por causa da facilidade que temos de ler. E nós só evoluímos nos últimos 10 anos aqui no Brasil graças ao Google, porque antes a mídia era dominada por 2 ou 3 grupos de mídia no Brasil, Rede Globo, Estadão, Folha, e aí nós éramos informados do que eles queriam, do que o editor lá falava, vamos liberar essa notícia. Depois dos últimos 10, 12 anos para cá, não, o mundo se abriu e a gente tem hoje capacidade de saber o que está acontecendo no mundo, minuto a minuto. Então a gente fica mais fácil de interpretar até a própria Bíblia, porque a nossa Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, e o Tanar era em hebraico e aramaico. E as traduções têm algumas divergências, então às vezes tem palavras que a gente tem que recorrer ao hebraico aramaico antigo e ao grego para
que se faça uma boa leitura dela. Mas, enfim, eles estão desesperados para a vinda do Messias e vão retomar Samaria e Judéia, ao sul, e essas pragas todas aí, e mais o endosso dos rabinos ortodoxos lá de que o Messias já está vivo, porque esse Messias, irmão, será o falso profeta para aqueles que acompanham o Apocalipse. Porque esse falso profeta é que vai entregar o poderio, a administração do Estado de Israel para o Messias deles, que será o anticristo. E esse anticristo vai fazer uma imagem, e essa imagem será adorada pelo mundo inteiro, ou parte do mundo. E aí o Senhor diz que quem receber a marca da imagem, quer dizer, da estátua, do robô, do G5, dessa 5G, desculpa, dessa inteligência artificial que vai aparecer aí, já está tudo pronto. O dólar digital, a moeda digital, enfim. Tudo isso que a gente achava que era teoria da conspiração, hoje já sabemos que são prenúncios do Apocalipse que está materializado. E que a partir de 2020 a nova era de Aquário agora está consolidada, a era de Peixes ficou para trás e agora ela é propícia para os astros, e eles são esotéricos, para a nova ordem mundial. Então fiquem de olho, que Israel deu a doida neles. Eles vão fazer alguma coisa lá, e eu acho que vai ter a batalha do Armagedon, para eles retomarem lá a mesquita, onde que foi ali imolado Isaac. Depois, na hora que Abraão ia cortar a cabeça do filho, apareceu o anjo do Senhor e trocou por um cordeiro. E foi nesse mesmo lugar hoje onde a mesquita de Omar está lá no Monte Santo de Israel. É a abominação desoladora no lugar santo. Então aguardem que está fervendo aí novidades. Até a próxima.